Especialistas. Hora do quadro Especialistas, participação do Dr. Márcio Bertocco. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvintes da rádio, sempre um prazer estar presente aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Dr. Márcio, várias perguntas por aqui, vamos começar com esta ouvinte que faz a seguinte pergunta, ela enviou a pergunta para o 991248325. Trabalho há 4 anos no horário das 10h, 16h. Após 2 anos, consegui a mudança de horário de 7 para 7h, 13h, seguindo todas as determinações da empresa, sem falhas, sem atrasos. Agora, depois de 2 anos nesse horário, me foi imposto que volte a trabalhar das 10 às 16, sem opção de escolha. Faço curso à tarde, já estruturei minha vida no meu horário das 7 às 13. Também cuido de meu pai acamado aos finais de semana, o que me impossibilita de fazer essa jornada. A chefia disse que não tenho escolha. Isso procede? É assim mesmo? Pergunta aqui a nossa ouvinte, Dr. Márcio. Pois é, né? É uma situação delicada. Sim. Entretanto, é o seguinte, a gente tem que analisar a situação de 2 formas. Primeiro, o contrato de trabalho é um contrato que prevê o acordo entre as partes, ou seja, as 2 partes têm que estar contentes com o seu contrato, né? Com a sua atividade, com o emprego propriamente dito. E isso que gera responsabilidades para as 2 partes, né? Em relação ao empregado, que tem que prestar o serviço com qualidade, e em relação ao empregador, que tem que cumprir com suas obrigações, pagamento de salários, o recolhimento das contribuições sociais, etc. Entretanto, esse acordo, ele não é absoluto, porque a empresa, ela tem a prerrogativa do chamado poder diretivo do patrão, que é aquele poder de direção, o poder de comandar a empresa e, dentro desse comando, organizar a sua empresa para que ela trabalhe da forma mais produtiva possível. Então, no caso dela aqui, no caso dessa empresa que trabalha por turnos de horário, a empresa vai se adequar aos melhores turnos e colocar as pessoas dentro dos turnos que ela disponibiliza. Então, se a ouvinte aqui não conseguir convencer a chefia dela a respeito de manter a jornada dela no período vespertino, né, de manhã, ela vai ter sim que se adaptar ao novo período a ela determinado. Porque é uma prerrogativa da empresa. Se está trocando essa funcionária de horário, é porque ela necessita dessa situação, né? Então não tem muito o que fazer, não. Aí o que mais vale é entrar em contato com a chefia, tentar organizar isso. Só relembrando da semana passada que a gente falou a respeito da questão dos sindicatos. Sim. É uma excelente oportunidade para acionar o sindicato do empregado para, junto com o sindicato do empregador, fazer a mediação numa situação dessa. Porque chega uma hora em que o empregado não tem mais força para argumentar perante a chefia dele, né? Então seria uma ótima oportunidade. Está aí uma hipótese do sindicato atuar em favor do empregado. Para ver se realmente compensa ou não, né? Exatamente. O que se paga para o sindicato. A próxima pergunta aqui, doutor Márcio, por favor, Antônio Cláudio, pergunte ao doutor Márcio sobre a licença paternidade. Quantos dias meu marido tem direito de ficar em casa? Pergunta aqui a nossa ouvinte, até ela me contou que o filho, né, é esperado para esse final de ano, então desde já que ele venha com muita saúde aí pro casal. Doutor Márcio. Parabéns pelo casal, pelo filho que está vindo. Essa situação da licença paternidade, ela é sempre conturbada, né? Mas vamos lá, ela é determinada em lei, né? A CLT, como todo mundo sabe, ela é lá de 1945, muito antiga, né? Então, a primeira previsão era de 1 dia útil para licença paternidade. Por que esse 1 dia útil? Porque esse dia servia para o pai fazer o registro de nascimento do filho. Ponto final. Essa era a visão da CLT. Na época, né? Entretanto, né, com a Constituição de 1988, esse 1 dia foi aumentado para 5 dias.
não são dias úteis, são 5 dias corridos. Entretanto, o início desse prazo é no primeiro dia útil. Então, por exemplo, se essa criança que vai nascer aí, se ela nascer no sábado, o primeiro dia dos 5 dias da licença paternidade começa na segunda-feira. Na segunda-feira. Certo? Porque esses 5 dias, eles são remunerados. Por isso que ele deve começar no dia útil. 5 dias corridos, mas iniciando sempre em um dia útil. Certo. Com essa reforma trabalhista aí alterou alguma coisa da licença paternidade? Não. Não, né, doutor Márcio? Não. Continua justamente não houve alteração nessa parte, nessa licença paternidade, porque é uma disposição da Constituição Federal e não da CLT. Né? Perfeito. Então, tudo aquilo que a Constituição já veio garantindo como direitos do empregado, do trabalhador, não houve mudança. Esse ouvinte aqui mandou a próxima pergunta ontem, né? Toda quinta-feira eu falo com o Dr. Jovair Marques, aqui, defensor público de Guaranésia, né? E ele sempre responde muitas perguntas, na verdade, sobre pensão alimentícia. E ele tá meio desesperado, até ele mandou a pergunta depois da participação do Dr. Jovair. Ele falou: Tônio Cláudio, pelo amor de Deus, pergunta pro Dr. Márcio amanhã, né? É o seguinte, Dr. Márcio, ele é separado, ele paga pensão. Só que agora a ex-esposa dele, no caso, né, está alegando que ele tem que pagar também a pensão sobre a rescisão de contrato, né, que ele está fazendo. E ele pergunta, está certo isso? Ele também tem que pagar sobre a rescisão, doutor Márcio? Olha, é uma situação bem discutível essa, né? Ela é muito interpretativa. Então, dentro da jurisprudência da Justiça do Trabalho, entende-se, né, a maioria, né, a corrente majoritária entende pelo não pagamento. Por quê? A pensão alimentícia é um valor pré-determinado através de um processo autônomo, né, todo resolvido, onde nele tem toda a previsão de pagamento que, teoricamente, vai suprir as necessidades do alimentando, né? Aí, a partir daí, qualquer outro valor que a pessoa que faz o pagamento da pensão não entra no cálculo desses alimentos. Então, a princípio, como as verbas rescisórias de uma demissão é uma verba própria do empregado, né, foi dispensado do trabalho, esse valor é só dele. Não tem que haver nenhuma divisão. Sim. A não ser se dentro do processo de pensão alimentícia tiver uma previsão de que outros valores irão compor esses alimentos. Caso contrário, não. Certo, perfeito. A próxima perguntinha aqui, o ouvinte diz o seguinte: entrei com uma ação contra uma empresa na qual prestei serviço sem contrato e registro em carteira e fui mandado embora sem justa causa. Meu advogado me enviou o documento da petição com o número do protocolo, do processo protocolado há 4 meses atrás, porém até então mesmo não teve andamento. Como devo proceder nesse caso, doutor Márcio? Olha, interessante a situação. A princípio, pelo menos se ele estiver falando a respeito da Justiça do Trabalho aqui da nossa região, a Justiça do Trabalho está totalmente informatizada, ou seja, não tem mais processo em papel, é tudo eletrônico. E quando é feito o protocolo, imediatamente, né, no próprio protocolo já aparece a data da primeira audiência. Então precisa ver se ele recebeu esse protocolo aí com a data da primeira audiência, se já teve, se já foi marcada ou o que estiver acontecendo. Mas nesse caso aqui fica difícil para a gente dar uma resposta segura. O melhor caminho é ele procurar o advogado dele, né? E caso esteja com alguma dificuldade em falar com o advogado, ele pode ir direto na Secretaria da Vara do Trabalho, né? Na Justiça do Trabalho, com esse protocolo que ele recebeu, e os funcionários da Justiça do Trabalho vão dar as informações necessárias para ele, com relação ao andamento do processo, se tem audiência marcada, ou até se aconteceu algum problema aí que impediu o andamento do processo. Estado de São Paulo também, tudo informatizado já, né, doutor Márcio? Sim, tudo
informatizado já. É realmente estranho. Vamos lá, doutor Márcio, sobre a reforma trabalhista e o acordo consensual, apenas a empresa, a gente até falou disso acho que na semana passada, a empresa pode solicitar ou o trabalhador pode pedir a empresa que faça esse acordo. O motivo foi que saí da empresa solicitando o acordo, mas foi dito que é a empresa que chama o trabalhador e que não teria essa opção no momento, doutor Márcio. Não é bem assim não. Pelo menos pelo conceito dessa mudança em relação a esse ponto da legislação, ela deixou a entender que é um acordo entre as partes, né? Bem dito, um acordo. Ou seja, tanto a empresa pode solicitar isso ao empregado, quanto o empregado que quer pedir sua demissão pode solicitar essa situação para a empresa. Entretanto, no caso, ambas as partes têm que concordar. Se uma parte não concordar, aí o acordo não é feito, né? O próprio nome diz, acordo. Então, o empregado ele tem o direito de solicitar e a empresa, dependendo da sua situação, ela pode até recusar, né? Entretanto, a gente tem que observar também que isso é uma mudança que aconteceu agora, não tem nem... vai fazer 30 dias agora essa mudança. Então, muita interpretação ainda vai surgir disso, até a gente conseguir fazer um paralelo perfeito disso, né? Muita mudança vai haver. Mas, a princípio, essa posição da empresa não é o melhor posicionamento diante dessa nova situação da lei, né? Ela não é só ela que pede, o empregado pode pedir, desde que ambos concordem, pode ser feito normalmente. Mas é interessante, né, doutor Márcio, em 2 programas, 2 perguntas parecidas, como esse era algo que acontecia, né? Exatamente. Né? Acontecia demais e agora a lei vem para regulamentar isso, né? Então, mas essa regulamentação também não pode ter uma interpretação restritiva como essa empresa está fazendo. Sim. Não, eu que chamo para fazer o acordo. Não pode ser desse jeito. Não é isso, né? A regulamentação veio justamente para organizar o acordo informal que sempre houve. Doutor Márcio, tem mais uma perguntinha que acabou de chegar aqui. Antônio Cláudio, por favor, pergunte ao doutor Márcio. Eu tenho uma dúvida e é muito importante para mim saber dele. Eu não tenho para quem recorrer. Trabalho de doméstica há 6 anos, de carteira registrada, faz 20 dias que estou afastada. Tive que fazer uma cirurgia. O médico me afastou por 40 dias. Eu trabalhei até o dia 20 deste mês. Dia 5, recebi meu pagamento. Me pagaram só os dias trabalhados. E disseram que eu vou receber os 40 dias do INSS. Gostaria de saber se é assim mesmo que funciona, porque me lembro que o patrão tinha que pagar os 15 primeiros dias. Não sei se mudou. Tem como você me tirar essa dúvida com o Dr. Márcio, Antônio Cláudio, por favor? Opa, vamos lá agora. Dr. Márcio, e aí, dá para ajudar a nosso ouvinte? Olha, a princípio, como não houve nenhuma mudança na legislação previdenciária, a obrigação do empregador é fazer o pagamento dos 15 primeiros dias, né? E assim que desse entrada na Previdência, né? Ultrapassado o 15º dia, a Previdência assumiria a responsabilidade pelo restante dos pagamentos. Então, a princípio não está muito correto isso não, teria que ter pago o mês todo, né? Se ela se afastou no dia 20 e recebeu no dia 5, teria que ter recebido o mês todo e dada a entrada na Previdência. O valor da Previdência lá, porque vão ficar 5 dias aí em haver ainda, o patrão tem que complementar esses dias na próxima folha de pagamento. Perfeito. Então, a princípio, da forma como foi passado aí, não está de forma totalmente correta o pagamento não. Tem que haver a complementação desses 15 dias que ela ficou afastada pelo empregador. Pelo empregador, né? Exato. Perfeito, doutor Márcio, obrigado aí pela participação de hoje aqui no Alô Bom Dia e até a próxima sexta-feira. Bom final de semana. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar presente aqui com vocês e um bom final de semana a todos. Agora 10h06 na Pássaro da Ilha FM. Continue por aqui no Alô Bom Dia. Bom dia!